Ao finalmente pisar na capital de Portugal, após tantos anos esperando o momento de reencontrar a sua mãe, Ananda se surpreende, pois quem a aguardava no aeroporto não é quem ela esperava. Mas desde então, ela nota que talvez essa viagem possa entregar para ela coisas que ela não imaginou. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Se você está procurando uma história com sentimentos intensos, sonhos, buscas por recomeços familiares e, de quebra, um romancezinho gostosinho sáfico de verão, então você precisa ler Sempre Teremos Lisboa. Nessa história da escritora Julia Hitchens, a autora que escreve histórias principalmente para a mulheridade de diversas sexualidades. Vamos viajar em 213 páginas de uma história que se passa lá em Lisboa e que é narrada em primeira pessoa com apenas um ponto de vista. O ponto de vista, no caso, é de Ananda, uma jovem bissexual de 18 anos que adora cozinhar e mora com seu pai aqui no Brasil. E que em certo momento vai até Portugal reencontrar a sua mãe depois de muitos anos sem vê-la. Mas esse encontro pode não ser tão mágico quanto Nanda sonhava em ser. E aí, ficou curiosa? Então, por favor, já considere se inscrever aqui no canal agora mesmo, principalmente se você gosta de vídeos sobre romances com casais sáficos. Aqui sempre tem vídeos com dicas e recomendação de leituras para vocês, além de resenhas e também vlogs de leituras. Então, por favor, considere se inscrever e clica no sininho de notificações para que você seja sempre avisado quando tiver vídeos novos. Bom, Nanda finalmente vai ter a oportunidade de reencontrar a sua mãe depois de muitos anos sem vê-la, como eu falei. E isso é porque a mãe dela foi embora para Lisboa quando Nanda era criança, mas ela prometeu que reencontraria a filha quando ela completasse 18 anos. E esse momento finalmente chegou para a grande alegria de Nanda. Ela pegou as suas passagens e foi direto para a capital de Portugal reencontrar esse alguém que ela tanto ama e tanto sente saudades. E é claro que nós embarcamos junto com ela nessa nova aventura. Só que, chegando lá, Nanda não vai encontrar a mãe dela no aeroporto. Não é a mãe dela que está aí esperando para receber e matar a saudade, conhecer a cidade já nessa empolgação toda. Não! Quem tá lá esperando Nanda é Glória. Glória, que é uma querida lésbica atrapalhada que não dirige lá muito bem. E que inicialmente, nesse primeiro encontro, vai dar uma leve estressada na nossa protagonista. E talvez a você também, a depender de como você a encare. Pelo menos a minha, ela estressou um pouquinho. Mas calma, com o tempo ela vai deixar Nanda e a gente mais derretidinhas. Tô te avisando pra você não desistir dela de cara. Nossos corações vão adorar conhecer Glória. Conhecer o encanto de garota que ela é, além de que adorar ver essa aproximação que ela vai ter da nossa protagonista. Pelo menos eu adorei muito, apesar de qualquer causa apresentada. E a gente sente isso ainda mais porque Nanda começa a perceber, e a gente percebendo junto com ela, que talvez essa reaproximação com a mãe, essa reconexão que Nanda tanto sonha, Nanda tanto deseja, pode ser um pouco difícil de se conseguir, mesmo Nanda já estando em Lisboa. E a presença de Glória vai ser muito importante nessa trajetória. E, gente, acompanhar essa narrativa dá uma sensação bem agridoce. Ela causa sentimentos agridoces. Então você, que é o tipo de pessoa que gosta de histórias que causam essas sensações, vai adorar isso aqui. Isso porque a gente vai sendo envolvido em sensações muito intensas e que flutuam. Dá muita curiosidade de saber o que vai acontecer, né? Assim como qualquer boa história. Não sei vocês, mas pelo menos eu sou o tipo de pessoa que sou levada a ler histórias baseado no quanto elas me deixam curiosa e instigada a querer saber o que vem pela frente. Mesmo que seja um clichê bobo de sempre, a mesma fórmula de sempre, ainda assim, cada clichê, apesar do formato de sempre, ele tem alguns elementozinhos novos que nos instigam a querer continuar lendo. Então, eu sou muito levada pela curiosidade do que vai acontecer. E aqui isso acontece bastante. Então, pra mim, já me ganha muito nessa parte. E como a gente não vai ter curiosidade de saber o que é que tá se passando pós 13 anos de separação
de filha e mãe. A gente vai lendo, tentando entender a cada vez mais o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, quais motivações levaram Renata, a mãe de Nanda, ter essa atitude de ir embora, não apenas da cidade ou do estado, mas para outro país. Além de que, a gente também quer saber como está atualmente a vida de Renata também. O que ela fez durante todos esses anos que ela tá morando fora? E quem ela é hoje também? Quem a nossa personagem tá indo encontrar? Outra coisa que motiva bastante aqui é a gente tentar entender se existia algum tipo de relação entre as duas nesse período que elas estavam distantes. Porque é possível haver um relacionamento mesmo à distância, né? Então a gente tenta entender se existia alguma coisa entre elas, mesmo que superficialmente. Era uma relação cordial, era uma relação densa, era uma relação tranquila, era uma relação próxima, mesmo distante. A gente pode ter algumas pressuposições de como é essa relação delas a partir de cada capítulo que a gente vai lendo, mas certeza mesmo a gente só vai ter quando as coisas são reveladas pra nós. Inclusive, quando algumas coisas foram reveladas pra mim, eu ficava muito assim, é o quê? Teve uma que eu tava desconfiada e quando aconteceu eu fiz, eu sabia! Aí eu botei um gif de Nath tá lendo, batendo no livro, eu sabia, na minha anotação do Maratona App. E principalmente, a gente quer saber se vai acontecer essa conexão entre filha e mãe, assim como Nanda tanto sonha. E aí a gente vai vendo tudo isso desenrolar enquanto Nanda está em Lisboa de férias. E já que ela está em outra cidade, não apenas em outra cidade, ela está em outro país de férias, vamos aproveitar isso passeando, né? A gente não precisa ser triste dentro de casa. Vamos ser triste dando rolê? E ela faz isso. Ela dá vários rolezinhos por Portugal, no caso por Lisboa, e ela faz isso junto com Glória. Glória, pra quem não lembra, é a linda moça charmosa de cabelo curto que dirige insanamente, que tem alguns medinhos peculiares. Aquela que a gente conheceu lá atrás, no aeroporto, que foi ela, né, no caso, a buscar Nanda. E Glória vai mostrando pra Nanda vários cantinhos de Portugal. E o quanto essa cidade é extremamente encantadora e o quanto também ela pode ser um lar. E é claro que com tantos passeios, com tantas partilhas, né, de sonhos, de perspectivas, muita conversa, muita diversão, brincadeirinhas bobas e gostosas, sentimentos vão acabar brotando no coração de ambas. Principalmente porque, né, gente, aqui nós temos duas sáficas. E vocês sabem, principalmente se você for sáfica, sáficas são muito emocionadas. Se a gente for falar das sáficas bissexuais, então... sáficas bissexuais são bastante emocionadas. Eu posso provar bastante isso, pois sou. Mas é claro que não apenas as bissexuais são emocionadas. Todas as sáficas são emocionadas. Quase todas, no caso, porque uma ou outra que destoa. Mas já é brincadeirinha de internet a gente dizer que já tá entranhado no nosso DNA nós sermos emocionadas. E essas duas são tão lindinhas juntas, elas são tão adoráveis, elas são tão shippáveis. E eu amo muito quando o casal é shippável, gente, porque, nossa, nem sempre porque tem um casal na história, esse casal vai ser um casal shippável, vai ser um casal que a gente vai se envolver e se apaixonar e querer tanta coisa assim, e que fique junto. Tem casal que, inclusive, eu não faço nem questão. Por mim, a personagem principal ficava solteira e tá bom. Mas aqui, a gente vai se encantando pela forma como vai se construindo essa relação, o quanto elas se aproximam, elas partilham, então elas são muito fofas e muito shippáveis. E como eu disse, são muito intensas também em relação a serem emocionadas, ao ponto em que eu ficava muito, minha filha, pelo amor de Deus, calma. Mas eu fazia isso julgando pouco, não muito. Por quê? Quando eu também era uma bissexual de 18 anos, eu era tão emocionada quanto ela. Eu só passei a ter mais consciência de algumas coisas quando eu fui ficando mais velha, né? Afinal, vocês sabem que eu sou uma adolescente de 29 anos. Então eu passei a ter alguns critérios a mais, algumas atenções a mais. Mas eu, bissexual, de 18 anos, olha a Safka emocionada berrando dentro de mim, assim, porque eu tinha muitas vontades e sentimentos ainda mais aflorados. Eu não esqueço de quem eu fui jovenzinha e eu respeito muito os meus sentimentos daquela época. E é muito bonito acompanhar no livro esses sentimentos bons que vão acontecendo em contraponto aos sentimentos intensos
de raiva, de frustração, de agonia que a gente pode sentir quando a gente vê relações acontecendo não como Nanda esperava e como a gente também não esperava que fosse. E esse sentimento surge quando a gente para olhar o passado, o presente e talvez vislumbrar um futuro. A gente também vê nessa narrativa reflexões que envolvem o crescer e o quanto pode ser complexo o ser adulto, sobre o que esperam de nós e sobre o que nós esperamos de nós e o que queremos entregar. E isso se dá principalmente a partir de quais lugares ocupamos. Então essa é uma história que a gente vai se deparar com pessoas diferentes, que cada uma tem as suas dores diferentes, mesmo que algumas se alinhem de alguma forma. E essas pessoas estão em momentos diferentes de suas vidas, né, internamente, mesmo que no externo todas estejam presentes. E essa é uma história também que mostra o quanto as nossas decisões elas podem partir o coração de alguém, mas que podem ser decisões que mexem bastante com quem somos. E elas são muito importantes de serem tomadas por conta de nós mesmas. Essa é uma história com leitura leve e divertida, que eu amei demais os nomes dos capítulos. Nossa, eu me diverti muito enquanto lia. E ao mesmo tempo que a gente encontra essa doçura e diversão no livro, há os momentos também em que há uma seriedade maior na narrativa. E são nesses momentos que a gente é levado ainda mais a sentimentos mais intensos, o que torna essa leitura ainda mais imersiva, como se a gente estivesse mergulhando no mar. Eu particularmente vejo aqui um equilíbrio muito bom no sentir os bons sentimentos que ela traz e também no sentir os sentimentos mais amargos. E temos bons sentimentos não apenas com Glória, tá? Porque a gente vai ver outra parte da vida de Nanda, mesmo que um pouco distante. A gente vai ver um pouco das relações familiares de Nanda, ver as pessoas que ficaram na vida dela depois que a mãe dela partiu, ver um pouco da relação dela com o pai. E acima de tudo, a gente vai ver nessa história quem é Nanda. Quem é essa personagem perante tudo isso que ela passou em sua trajetória? O que ficou para ela após o abandono? Que tipo de coisas que ela gosta? Que tipo de coisas que ela quer? Quais os possíveis sonhos de uma garota que viu os seus primeiros sonhos voarem para longe de si tão cedo? Então, essa é uma história sobre sonhos. E o que podemos fazer com eles quando as coisas fogem do nosso controle, do nosso desejo, do que nós realmente queremos. É sobre relações familiares e as diferentes formas de amar. E é claro que é também sobre um adorável romancinho sáfico de verão. Inclusive, será que o romance de Nanda com Glória vai continuar para além do verão? E o mais importante, será que a relação de Nanda com a sua mãe vai melhorar? Bom, para saber isso tudo você precisa ler Sempre Teremos Lisboa, que está disponível agora mesmo para empréstimo pelo Kindle Limited e também para compra na página da Amazon. O link para você adquirir o seu exemplar tá aqui na descrição, é claro. E eu quero lembrar que mesmo com sentimentos muito intensos aqui presentes, essa história tem classificação indicativa mais 12 anos. É uma leitura leve e tranquila, muito divertida, e mesmo que tenha assuntos mais sérios, não é nada a um ponto que possa impedir pessoas diversas de a lerem. Tem cenas amorzinhas, mas nenhuma delas é proibida para menores. E as demais cenas, elas só vão atingir diferente a depender da idade que você tenha quando você for a ler, né? Porque, claro, a gente tem percepções diferentes de coisas quando a gente vai ficando mais velho. Então, você pode percebê-la diferente se você for mais novo ou se você for mais velho. Mas um adendo que eu posso dar aqui é que ela pode atingir diferente, principalmente para você que pode ter uma relação não tão boa com a sua mãe. Então isso pode te atingir de uma outra forma. E no mais, vocês já sabem, eu só não me alongo mais falando da história, por quê? Porque senão vai ser spoilers pra vocês. E eu nunca quero estragar suas experiências de leituras. E lembrem-se, seus sonhos podem ser destruídos, infelizmente, mas vocês podem encontrar novos sonhos pra sonhar. Muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito nesse canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!